Eu queria muito saber também como é que você tem visto a situação dos últimos dias no Brasil, com o aprofundamento das investigações sobre crimes que poderiam ter sido cometidos, né, que podem ter sido cometidos pelo ex-presidente Bolsonaro, com uma possibilidade, hoje se fala, hoje o assunto segue sendo esse, uma possibilidade de Bolsonaro deixar o país, a necessidade ou não do pedido, a necessidade ou não da apreensão do passaporte, inclusive parlamentares do seu partido pediram ao Supremo Tribunal Federal, né, que apreenda o passaporte de Bolsonaro. Por que, na sua análise, é necessário realmente apreender o passaporte de Bolsonaro, Juliano? Fabíola, eu reconheço que o país está cansado, né, de ter situações como essa, né? Autoridades investigadas, denúncias. Eu compreendo que todo mundo quer que o país entre no rumo do desenvolvimento econômico, que as páginas policiais sejam reservadas para quem comete os crimes comuns aí que merecem repressão judicial. Mas ao mesmo tempo não é possível simplesmente passar uma borracha em tudo que aconteceu. Veja, eu estou entre aqueles que acham que o que o Bolsonaro fez no Brasil nos últimos anos realmente se equivale a crimes contra a humanidade. O que o Bolsonaro fez cortando todo o processo de auxílio aos povos indígenas no norte do Brasil, né, equivale a crime contra a humanidade. Ele poderia ter promovido um extermínio do povo indígena Yanomami. O que ele fez durante a pandemia, a campanha que fez contra as vacinas, a forma como atuou para sabotar as medidas de proteção sanitária, tudo isso, para mim, é muito mais grave do que o fato do Bolsonaro ter tentado vender bens públicos, bens do Estado, para poder embolsar aí alguns milhões de reais. Agora, a questão é que não se pode, sob pena de simplesmente ignorar todo o ordenamento jurídico, fazer de conta que isso não aconteceu. Então, foi muito grave, sim, também, o fato do Bolsonaro, primeiro, ter pego um avião da presidência da República, ainda no exercício do cargo, ter ido para Nova York, ter gastado uma Babilônia de dinheiro público para ficar lá em Nova York no Réveillon, não ter passado a faixa para o seu sucessor. Mas o problema não é esse. O problema é que, enquanto ele estava lá, um funcionário seu, um funcionário do Estado brasileiro, estava tentando vender bens públicos, bens do Estado brasileiro, para que o Bolsonaro, a ex-primeira-dama, pudessem embolsar. Então, eu acho que é incontornável que as investigações que estão em curso no Brasil acabem comprovando que o Mauro Cid, o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro e outras autoridades, ex-autoridades do Estado brasileiro, tenham cometido crimes. E como o Bolsonaro tem falado abertamente que não aceitará ser preso, tem falado abertamente, né, deu entrevistas nesse sentido, fez declarações nesse sentido, que não vai aceitar uma decisão da justiça brasileira. Eu acho que a apreensão do seu passaporte, considerando que ele tem dupla cidadania brasileira e italiana, poderia fugir para a Itália ou para algum outro país da União Europeia, me parece uma medida prudente para que ele possa responder no Brasil aos inúmeros crimes dos quais ele é acusado. Juliano, o Guilherme Boulos, do seu partido, deputado do seu partido, vai concorrer à Prefeitura de São Paulo. Ele está fazendo um movimento em direção ao centro, está tentando suavizar a sua própria imagem, conversando com empresários e está cortejando aí, gostaria de ter uma pessoa na vice que sinalizasse essa preocupação de suavizar a sua própria imagem. Fala-se aí na Ana Estela Haddad. Eu lhe pergunto se em que medida esse movimento em direção ao centro é relevante para a estratégia política e qual seria o efeito, a seu juízo, de uma aliança do Ricardo Nunes com este Bolsonaro em deterioração. Isto pode ser, a seu juízo, decisivo para o resultado da eleição em São Paulo? Justiça, primeiro, a minha percepção é que nós não estamos fazendo um movimento ao centro. Quando a gente fala movimento ao centro, parece que a gente está buscando os partidos do centro, ou algo assim, né? Ou que estão abandonando as nossas bandeiras de esquerda. Muito pelo contrário, o que nós estamos fazendo é preparar a pré-campanha do Guilherme Boulos para discutir os problemas da cidade. E vamos tentar fazer isso dialogando com toda a cidade, né? Não só com os eleitores de esquerda, aqueles que se identificam mais com as nossas posições. Nós vamos ter que falar com toda a cidade de São Paulo. Mas para isso vamos pensar um programa, vamos pensar um diagnóstico correto dos problemas da cidade de São Paulo. Não é esse movimento tradicional que se faz na política, né, de suavizar a imagem, de tornar o candidato mais palatável,
de abandonar certas bandeiras. Isso não está no nosso radar. O Guilherme Boulos tem posições muito firmes, muito consequentes, e não vai esconder nada do que pensa durante a campanha eleitoral. Agora, claro, o foco é discutir os problemas da cidade, os problemas de São Paulo. Em relação ao Ricardo Nunes, eu acho que é incontornável já taxá-lo como candidato do bolsonarismo em São Paulo. Né? Não é só que ele quer uma aliança, não é só que ele quer o tempo de TV do Partido Liberal na sua campanha. Né? O Ricardo Nunes, de fato, tem buscado uma aproximação com o Bolsonaro e com o governador de São Paulo, o Tarcísio, porque tem identidade com as suas posições. Nós vimos no começo do ano o que foi, por exemplo, o tratamento dispensado pelo Ricardo Nunes para as pessoas em situação de rua. Né? Exatamente o que pensa a extrema-direita. Tem que tirar as pessoas na porrada, tem que recolher os seus pertences. Ah, mas não tem abrigo para todo mundo que está na rua. Bom, o problema é seu. Você não venceu na vida, então você se vira. Então, o Ricardo Nunes, em relação, por exemplo, ao tratamento dispensado da Cracolândia, né, é tiro, porrada e bomba, ignora que ali tem pessoas que estão passando por problemas psicológicos, pessoas que estão doentes, viciados, né? Só 2%, Josias, das pessoas presas na Cracolândia são traficantes. Os outros 98%, levantamento do próprio UOL, os outros 98% das pessoas presas na Cracolândia são pessoas doentes, são usuários. Então, a forma como o Ricardo Nunes tem tratado os problemas da cidade é muito parecido com a forma como o Bolsonaro pensa os problemas do país. Então, acho que essa aproximação vai se consolidar e, claro, que nós vamos, durante a campanha, lembrar o eleitor de São Paulo, que é uma cidade plural, uma cidade humanista, uma cidade que recebe e acolhe pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, uma cidade moderna, não pode ter como prefeito, ou continuar tendo como prefeito, alguém que busca se aliar ao que tem de mais atrasado na política brasileira, que é o bolsonarismo. Ô, Juliano, então vocês encaram como positivo. Vocês encaram como positivo, então, essa aliança dele com o Bolsonaro? Para vocês? Olha, pode ser que seja, eventualmente, durante a campanha, positivo para a gente, né? Agora, se o Bolsonaro também tiver um candidato próprio, por exemplo, digamos que essa aliança entre o Nunes e o Bolsonaro não se consolidasse, bom, igual nós teríamos argumento de sobra para mostrar para a cidade que o Ricardo Nunes representa a continuidade de um projeto que não enfrenta os problemas que São Paulo vive. Então, do ponto de vista simbólico, sim, a aliança do Nunes com o Bolsonaro, de alguma forma, mostra, evidencia de forma mais clara para a cidade que nós estamos sob o risco de ter o Bolsonaro e o bolsonarismo governando a cidade, mas nós vamos enfrentar o Ricardo Nunes, quem quer que seja, independente do xadrez que se monte. O que o Guilherme Boulos, o PSOL, a esquerda querem é trazer propostas para enfrentar os problemas de São Paulo. E Ana Estela Haddad na vice, lhe parece um nome adequado ou o PT pode indicar aí, quem bem entender? Não, José, claro que eu acho que a Ana Estela é um excelente nome, uma pessoa preparada, uma pessoa que compartilha dos nossos valores, das formas como a gente encara os problemas da cidade de São Paulo e do país, né? Mas essa decisão cabe exclusivamente ao PT. O PT vai ter a prerrogativa de indicar a data vice, né? Esse entendimento já está consolidado, né? Então vamos esperar, mas não estamos debatendo vice agora, temos tempo, estamos mais de um ano da campanha eleitoral, então temos tempo aí para poder tomar essa definição.